Bom, chegamos a esse dia, né, quase um mês depois do presidente americano anunciar em uma carta uma tarifa de 50% sobre produtos brasileiros. O tarifaço começa a valer hoje, sem um diálogo aí aberto diretamente com o governo Lula e a Casa Branca, e mesmo com essas exceções, a maior sobretaxa aplicada a um país pelo republicano vai atingir quase 36% das exportações enviadas aos Estados Unidos, afetar alguns produtos-chave aí da pauta comercial, como café, carne, frutas, e não tem ali um horizonte muito de sinal de alívio. Ainda que a gente tenha a manifestação agora há pouco do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, sobre uma reunião com o secretário do Tesouro americano. Eu tenho uma reunião marcada semana que vem, agora com data e hora já fixada, com o secretário Scott Bessent. Vai ser na quarta-feira. Já recebemos o e-mail confirmando dia e hora, oficializando o interesse em conversar, remota. Obviamente que a depender da qualidade da conversa, ela pode se desdobrar numa reunião de trabalho presencial, aí com os ânimos, né, já orientados no sentido de um entendimento entre os dois países, que nós repetimos, é um relacionamento de 200 anos que não faz o menor sentido nós estamos vivendo nesse momento. A questão da política tem que ser tratada na esfera da política. Mas ainda assim, só semana que vem, né, Eliane? Eu, sinceramente, né, eu não entendi direito isso. Porque se, como Carolina disse, essa ameaça do Trump foi feita há praticamente um mês atrás. Se já teve uma prorrogação de 6 dias para entrada em vigor, porque era dia 1º, veio para o dia 6. Se todo esse tempo a gente ficou na expectativa de reuniões do Fernando Haddad com o secretário de Tesouro, do Geraldo Alckmin com o secretário de Comércio, de novos contatos do chanceler Mauro Vieira com os seus correspondentes do Departamento de Estado. E nada disso aconteceu. O que pode acontecer depois do início do tarifaço? Eu fico imaginando como fica a estrutura, a administração interna das empresas, dos setores todos. Porque se vai entrar em vigor hoje e daí a semana que vem tem uma conversa dos dois e sair mudanças, então um dia é uma coisa, outro dia muda e depois muda de novo. Ou seja, isso não é uma coisa séria. Os Estados Unidos estão brincando de gato e rato com o Brasil e estão brincando com coisa séria, brincando com fogo. O ministro Fernando Haddad tem toda a razão quando diz, não, a esfera econômica, comercial é uma e a esfera política é outra. Sim, mas basta combinar com os adversários, porque quem está fazendo essa confusão desde o primeiro instante, antes mesmo da carta anunciando o tarifaço, é Donald Trump, que mistura o julgamento do Jair Bolsonaro com as tarifas comerciais ao Brasil. Ou seja, tudo é muito nonsense, tudo não faz sentido, mas o Haddad e o governo brasileiro estão naquela posição de fingir naturalidade e tentar manter a cabeça fria para ainda negociar, mesmo depois do início do tarifaço, para tentar negociar algum alívio. Eu estou achando que está muito difícil. Aliás, os setores afetados, os especialistas e, no fundo, o próprio governo. Bom, fato que o tarifaço entrou em vigor, vamos sentir os impactos, né, Eliane? E o governo está para anunciar um plano de ajuda, um plano de contingência para ajudar os setores mais atingidos. A gente vai ouvir o que disse a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet. Ontem ela declarou que esse plano já está acontecendo, que o governo está trabalhando nas medidas. Chegou a admitir que uma parte do plano pode ter um impacto fiscal, só que ela diz que não necessariamente isso vai acontecer com as medidas prioritárias. Vamos ouvir. Não tem valor nenhum. A maioria não passa por espaço fiscal. Quando você fala de alongamento de prazo, de carência, de juros diferenciados, de subsídios, não passam necessariamente por orçamento. Então, o governo se preparando para divulgar esse plano. Vamos saber quais setores serão
beneficiados e de que forma, né, Eliane? Pois é, a Simone Tebet, ministra do Planejamento, ela também ontem previu ou rezou para que o tarifaço crie pelo menos 2 novas exceções do agro e do agro em geral, mas particularmente do café e da carne. Bem, vamos ver, porque tudo isso ainda está numa única cabeça, que é a do Donald Trump. Aqui no Brasil, o governo está fazendo esse plano de contingenciamento que me lembra muito, gente, aquela corrida para tentar minorar os efeitos da pandemia sobre os setores brasileiros, né? Todo mundo correndo e para tentar, enfim, subsídios, ajuda aos setores atingidos. O que está vindo à tona até agora são medidas clássicas, as medidas um tanto óbvias para tentar ajudar os setores. Lembrando que a lista do tarifaço, tirando aqueles 700 setores que foram isentos, de 700 produtos, quase 700 produtos, sobram ainda 3.800 produtos atingidos com 50% de tarifa. Inviabiliza qualquer coisa, né? E isso põe em risco praticamente 150 mil empregos no Brasil. Então, o governo tem que agir para tentar reduzir o impacto disso, reduzir o dano. E aí tem o quê? Né? Primeiro, essa tentativa de manter a negociação. Né? Segundo, o que a gente sempre diz o tempo inteiro, pelo óbvio, abrir novos mercados, como, por exemplo, na Ásia, ampliar o mercado dos parceiros já tradicionais e ampliar novos mercados em novos parceiros. Mas aqui diretamente, dentro do Brasil, você tem como tentar ampliar o mercado interno para os produtos que seriam ou que eram negociados com os Estados Unidos, e também crédito subsidiado, compras governamentais, principalmente assim de alimentos, né? Pescado, frutas, mel, e isso é compras governamentais quando o governo compra produtos dos setores privados para o seu consumo interno. Por exemplo, as Forças Armadas, né, você tem soldados que estão na selva, que estão em experiências, estão em exercícios, eles precisam ser alimentados. Então, isso, compras governamentais. Também renúncia fiscal. E aí tem uma questão. A renúncia fiscal prevista, é temporária, mas todo mundo sempre lembra do PERSE, que é do setor de eventos, que teve renúncia fiscal temporária na pandemia e a pandemia acabou há bastante tempo e a renúncia fiscal continua até hoje. Então, tem muita questão em jogo, e quando você fala nessas coisas todas, renúncia fiscal, compras governamentais, crédito subsidiado, tudo isso significa que é a sociedade brasileira bancando também ou ajudando a bancar o prejuízo. Só atualizar aqui, o broadcast fala sobre, ainda o ministro da Fazenda disse que há pouco o texto com as medidas previstas no plano de contingência para mitigar os efeitos da sobretaxa deve ser enviado ainda hoje ao Palácio do Planalto, mas o anúncio oficial caberá ao presidente Lula. Afirmou que possivelmente as propostas serão enviadas ao Congresso por meio de uma medida provisória para entrarem imediatamente em vigor, quando então passa a valer essa tarifa de 50% aqui sobre as exportações brasileiras. Bom, seguimos de volta aqui com Eliane Cantanhede lá de Brasília, de olho na política também, porque está quente por lá, com essas obstruções que foram colocadas ontem no Congresso. A gente vai puxar aqui, Eliane, algumas manifestações. A
por exemplo, a do senador Flávio Bolsonaro, que disse que a solução dos problemas do Brasil está no Congresso Nacional, numa coletiva em que ele e outros parlamentares de direita anunciaram o chamado Pacote da Paz. A primeira medida desse pacote de paz que nós queremos propor para que o Brasil volte a olhar para frente e quebre os seus retrovisores é o impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Não tem mais nenhuma capacidade de representar a mais alta corte desse país. A solução para os problemas do Brasil está aqui no Congresso Nacional. Então o que nós vamos propor, o líder Rogério Marinho vai aprofundar, é anistia ampla, geral e restrita. Vice-presidente da Câmara dos Deputados, Altineu Cortes, já avisou que vai pautar a anistia quando o presidente Hugo Mota estiver fora. Diante dos fatos que se apresentam, eu quero registrar aqui, já comuniquei ao presidente Hugo Mota, que no primeiro momento que eu exercer a presidência plena da Câmara dos Deputados, ou seja, que o presidente Hugo Mota se ausentar do país, eu irei pautar a anistia. O líder do governo no Congresso, Randolfo Rodrigues, reiterou a legalidade da ocupação do Legislativo, mas classificou como vilipêndio. Obstrução parlamentar é legítima. Está previsto no regimento das casas, no pleno funcionamento das sessões. Se a oposição assim quiser, pode fazê-lo. Impedir o funcionamento das duas casas do Congresso Nacional não é obstrução, é vilipêndio. E, enquanto isso, o presidente da Câmara, Hugo Mota, já havia reagido ao protesto ontem, afirmando que a decisão judicial deve ser cumprida e não cabe a ele ou a ninguém questionar essas decisões. Eu penso que o legítimo direito de defesa tem que ser respeitado e é um direito de todos, mas que a decisão judicial deve ser cumprida. E é isso que nós estamos vendo, a decisão do Supremo Tribunal Federal ser cumprida. Não cabe aqui nem ao presidente da Câmara, nem a ninguém está comentando ou, na minha avaliação, tentando avaliar ou qualificar essa ou aquela decisão. E aí, Eliane, eu vou colocar aqui uma manifestação da ouvinte Lúcia, diz que a oposição golpista e autoritária repete o mau exemplo do próprio Alcolumbre, que, na sua primeira eleição, ocupou a mesa do Senado por 24 horas sem se levantar nem para fazer xixi. O Brasil precisa de mais memória e de parlamentares bem melhores dos municípios ao Senado, segundo a nossa ouvinte Lúcia. Pois é, a Lúcia tem toda a razão, né? Que a gente precisa de representação melhor, a gente precisa, e aí a gente precisa que as pessoas, antes de votar, se informem sobre aquele cidadão ou cidadã em quem ela pretende votar. Não se pode votar porque a pessoa fala qualquer coisa, promete ir à lua ou usar a saia cor-de-rosa ou preta ou branca, não. A gente tem que saber quem é aquela pessoa, qual é o histórico dela, o que ela pensa, quais são os aliados, quais são os grupos políticos aos quais ela participa, das quais ela participa e principalmente o que ela já fez na vida, né? Não tem sentido você eleger presidente da República, por exemplo, quem foi um péssimo militar, um péssimo político, um péssimo... Enfim, é complicado, né? Então, tem que ter muito cuidado com isso. Mas o fato é que a situação está muito fora de controle. Quanto mais... isso tem uma dinâmica, né? O Bolsonaro provoca o Alexandre de Moraes. Aí o Alexandre de Moraes radicaliza, reage, aprofundando as medidas cautelares contra o Bolsonaro. E com isso, o Bolsonaro consegue o intento dele, que é mobilizar não apenas a sua militância na rua, que está minguando, né? Mas também mobilizar os seus aliados dentro do Congresso Nacional. E quando a gente vê que a última palavra nas democracias é o Supremo Tribunal Federal, eles estão subvertendo essa ordem, porque o Flávio Bolsonaro diz que a solução para os problemas
a solução está no Congresso Nacional, ou seja, ele quer o Congresso acima do Supremo, e tanto que já tem uma primeira medida para colocar um poder acima do outro, o legislativo acima do judiciário, que é dizendo, como a gente acabou de ouvir, que a solução de todos os problemas está no Congresso. Agora, o senador Randolfo Rodrigues, que é o líder do governo no Congresso, ele diz o seguinte: obstrução é, sim, um instrumento legítimo do jogo político, da guerra política. Então, a minoria tem seus direitos, a minoria pode obstruir as votações, impedir que tenham quórum mínimo para serem executadas, mas invadir a Câmara, o plenário da Câmara, invadir o plenário do Senado, aí ele chamou de vilipêndio. Vilipêndio significa o quê? Humilhar, tratar com desdém, ofender, enfim. Mas é, de qualquer jeito, uma atitude fora das regras do jogo. E você tem ali, eles estão lá, passaram a noite lá na Câmara e no Senado, para não deixar ninguém entrar, para não deixar as sessões começarem, etc. Mas, né, a polícia legislativa impediu que a comida chegasse no plenário. Ok, Suas Excelências querem ficar dentro do plenário, que fiquem, mas levar comida para dentro do plenário, aí não. E eu estou vendo a hora de ter o quebra-quebra, ter aí um 8 de janeiro, agora em agosto de 2025, né? Porque essa provocação vai deixando as pessoas cada vez mais tensas. Mas do ponto de vista político, o que é mais importante nisso? É que toda essa baderna na Câmara e no Senado está sendo conduzida pelo PL de Jair Bolsonaro. São os bolsonaristas, portanto, são da extrema-direita. E o Centrão não está embarcando nisso até agora. O que vai definir os rumos do Centrão? A chegada, né, a entrada em campo, aliás, um tanto tardia, tanto do Hugo Mota, presidente da Câmara, quanto do Davi Alcolumbre, presidente do Senado. Eles não apenas ocupam esses cargos, como eles são líderes incontestes do Centrão. E tem mais, né? O Hugo Mota gosta muito de viajar. Ele viaja, mas ele agora está meio impedido de viajar, porque se ele viajar, ele praticamente está entregando o cargo na mão do vice-presidente, que diz que vai fazer o que bem entender na ausência dele. Ou seja, é clima de guerra, e isso, quanto mais a gente vê Bolsonaro de tornozeleira, depois Bolsonaro de prisão domiciliar e depois o julgamento do Supremo, aí vocês veem como é que vai ficar o clima político, não só em Brasília, mas no país. Só para concluir, ontem eu tentei entrar na esplanada dos ministérios e estava bloqueado o caminho, já começaram a botar cercas e ir aumentando a segurança na Praça dos Três Poderes. E uma notícia que acaba de sair aqui, também do broadcast, uma manifestação do ministro Gilmar Mendes, dizendo que o seu colega Alexandre de Moraes, que é o relator do processo do ex-presidente Bolsonaro, tem o apoio da Suprema Corte. Circulam informações de que membros do STF estariam incomodados pela decisão de Moraes de ter determinado a prisão domiciliar de Bolsonaro, e ele diz: não há nenhum desconforto. O ministro Alexandre tem toda a nossa confiança e o nosso apoio dentro de um evento que acontece de saúde lá aí em Brasília. Pois só tem uma coisa, gente. Cá para nós, bem baixinho, o Gilmar Mendes diz isso porque ele é um aliado próximo, né, assim, muito firme do Alexandre de Moraes, mas que há divergências internas no Supremo, todo mundo já sabe, ou seja, aquela unanimidade em torno do Alexandre de Moraes pode estar sendo comprometida nesse momento.